Graça e paz, irmãos, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos em mais um estudo bíblico, seguindo o nosso circuito bíblico. Hoje na semana 50 e definitivamente faltam 2 semanas para a gente encerrar o nosso tempo juntos de estudo bíblico no circuito bíblico da nossa igreja. No dia 15 de setembro nós teremos um novo circuito bíblico sendo lançado aqui na nossa igreja e você é convidado a estudar essa nova jornada bíblica da nossa igreja juntos. Hoje eu vou falar sobre como que a gente funciona como igreja e como deve ser a nossa vida juntos aqui a partir do livro dos Hebreus. Livro de Hebreus, eu vou ler o capítulo 10, mas antes de você já ir para o texto que eu vou ler, eu preciso fazer umas ressalvas antes de entrar no texto, a partir do capítulo 9. Então, se você quiser abrir, você já abre aí no capítulo 9 de Hebreus, que a gente vai conversar sobre reunião da igreja. Antes disso, ora comigo, pedindo graça e favor do nosso Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela sua palavra que está em livre acesso para nós. Obrigado porque temos liberdade de ler, de aprender e de crescer com aquilo que o Senhor deixou revelado aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, porque muitos homens foram inspirados pelo Teu Santo Espírito para que hoje pudéssemos, então, ter acesso ao Senhor. Obrigado, Jesus, por ter obedecido até o fim, e o fim que levou à morte. Obrigado por pagar o preço que era meu, e obrigado por ter vencido a morte, ressuscitado ao terceiro dia e hoje está vivo e permanece para sempre. Obrigado, que essa esperança alcance o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá, capítulo 9. Fala sobre adoração no tabernáculo terreno, falando o autor aos Hebreus, tirando um pouquinho trazendo clareza sobre o que significa o ser de Deus, o que significa viver com Deus, para a glória de Deus, falando sobre o Espírito Santo que habita em nós, que nós hoje temos livre acesso a Deus. O antigo Santo dos Santos agora habita em nós, nós somos o lugar da santíssima presença do nosso Deus. Chega no versículo 11, a sequência do versículo 11, ele fala do poder do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito terreno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo, fazendo a confirmação e o ensino, trazendo o ensino, o autor trazendo o ensino sobre o que significa o que Jesus fez por nós e que tipo de acesso nós temos a Deus a partir do sacrifício de Jesus na cruz. Fazendo uma comparação sobre sacrifícios do Antigo Testamento e o tabernáculo do Antigo Testamento com o sacrifício de Jesus de uma vez por todas sobre os nossos pecados, de maneira definitiva o que Jesus fez, nos dando livramento da morte para um propósito. O versículo 14 no final fala, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, o versículo 15, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Aqui, ele confirmando que Jesus Cristo trouxe consigo não a aliança velha com os seus dogmas antigos, mas ele trouxe uma nova aliança, um novo modus de fazer, que agora aquele que vive por Cristo vive segundo ele, não segundo a lei que era da antiga aliança. A antiga aliança perdeu o seu valor. Em Jesus, tudo novo foi feito, ele trouxe uma nova aliança, feita
no seu sangue. Então, chegamos no versículo 10. Chegamos no versículo 10, que fala sobre o sacrifício de Cristo. Aqui no versículo 10, ele começa a trazer o ensino e a confirmação de que aquilo que Jesus fez, o sacrifício que Jesus fez, ele fez de uma vez por todas. Jesus não precisa morrer de novo para o perdão dos nossos pecados e para que a gente tivesse ou tenha livre acesso a Deus. Uma vez o sacrifício de Jesus feito, somos livres da opressão, somos livres do poder, definitivamente somos livres do poder do pecado. O sacrifício de Jesus, então, é definitivo. Chega no versículo 9, na segunda parte, ele fala, ele cancela o primeiro para estabelecer. Então, acrescentou, aqui estou, vim para fazer a sua vontade. Ele cancela, ele quem? Jesus, o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Confirmação de que a antiga aliança já não tem mais poder e vigor sobre aqueles que vivem em Cristo, e aqueles que vivem em Cristo vivem segundo essa nova aliança estabelecida por Ele, que nessa aliança, nesse novo lugar de caminho que o crente vive, ele vive segundo o sacrifício que Jesus fez e ele é definitivo. Eu não preciso voltar e sacrificar Jesus de novo, ou preciso voltar e esmurrar o meu corpo. Não, o sacrifício de Jesus me leva ao meu Deus, ao nosso Deus, de uma vida em santificação. Versículo 14 fala isso porque por meio de um único sacrifício, 10, 14, ok? Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Glória ao nome do nosso Deus. Louvado seja Jesus Cristo, que por Ele nós temos livre acesso a Deus e o sacrifício de Jesus é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos levar de volta ao lugar de estarmos religados ao nosso Criador. Por causa de Jesus, nós temos agora livre acesso a Deus. Nós fomos feitos tabernáculo santo, povo escolhido e santificado. Nós somos o lugar da habitação de Deus na terra. Versículo 15, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, versículo 16, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha aliança em seu coração e as escreverei em sua mente. Jesus mesmo diz que o Espírito Santo de Deus nos faria lembrar as coisas que Jesus nos ensinou e ainda nos ensinar ainda outras coisas e nos capacitar para fazer coisas maiores do que Ele fez. O Espírito Santo de Deus crava no nosso coração a lei do Senhor. E a gente, por causa do Espírito, tem a alegria de viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer, escrevendo na nossa mente aquilo que Ele deseja que a gente viva para a sua glória. Versículo 19, então, é o lugar que eu queria dar ênfase até chegar, vamos ver aonde, né? Vamos ver até onde a gente consegue ir aqui. Portanto, versículo 19, irmãos, temos plena confiança, por causa de tudo isso, ok? Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. A boa notícia do Evangelho é que quando cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Mestre, quando passamos a reconhecê-lo como o dono da nossa vida, nós entramos ou temos acesso a Deus
não como servos cabisbaixos, medrosos, com medo do seu Senhor, mas entramos humildemente, obviamente, porque Ele é Deus, mas entramos de cabeça erguida, olhando nos olhos do nosso Pai. Nós temos confiança não porque a gente não entra de cabeça erguida ou em plena confiança porque a gente consegue mostrar para Deus que a gente é bom o suficiente, ou porque a gente mereceu alguma coisa para poder chegar na frente dele com essa postura. Não. Nós nos aproximamos, entramos no Santo dos Santos, entramos na presença do nosso Deus e vivemos nessa presença por causa do sacrifício de Jesus. O sacrifício foi dele, então nós nos apropriamos desse sacrifício. Foi o que ele fez que nos dá confiança. Porque ele fez o que deveria ser feito por mim. Eu merecia a cruz, eu merecia morrer. Como ele morreu, ele fez e me limpou pelo sacrifício dele. O sacrifício dele apaziguou a ira de Deus contra a humanidade. Eu chego diante de Deus, vivo com Deus, vivo esse relacionamento de intimidade com Deus em confiança, com o peito aberto, com a cabeça erguida, em constante humildade, por um novo e vivo caminho que Jesus nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Só é possível o novo caminho. O velho já era. Só é possível o novo caminho se nós reconhecermos que esse caminho é vivo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós trilhamos esse caminho de verdade reconhecendo que Ele está vivo. O caminho é uma pessoa. O caminho é o Cristo, que entregou o seu corpo por amor a mim e por amor a você. Nós temos livre acesso a Deus e vivemos essa relação em plena confiança por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Que maravilha! Olha o que diz esse versículo 22. O versículo 22, o autor de Hebreus nos encoraja para nos aproximarmos de Deus com o coração sincero. Não dá para a gente ficar tentando maquiar nossa relação com Deus ou as palavras. Não dá para a gente tentar maquiar a nossa relação com Deus com palavras bonitas, sendo que o nosso coração está muitas vezes quebrado, está sofrido. Então, se aproxime com um coração sincero e com plena convicção de fé. Você se aproxima sinceramente porque sabe que, bom ou mal, aquilo que você vai dizer não importa, não altera, não muda, não é condicionante ao amor de Deus sobre nós. Não muda a presença de Deus sobre nós, porque afinal, nós agora somos o tabernáculo. Nós agora somos o lugar da habitação de Deus. Em nós habita a presença gloriosa do Santo, do Majestoso, do Santo Espírito. Em nós. Então, nós nos aproximamos com sinceridade e plena convicção de fé, sabendo que aquilo que está na palavra vai se cumprir. E a gente tem fé na palavra, a gente não tem pensamento positivo, desejos. A gente tem fé naquilo que a palavra diz. Fé é isso. É convicção de esperança naquilo que a palavra diz ser, ou que acontecerá. E pronto.
me apego a isso e vivo por isso. Isso é fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Todo aquele que entendeu o sacrifício de Jesus, que é de uma vez por todas, para nos religar a Deus, podendo chegar a Deus com coração sincero e cheio de convicção de fé, já entendeu que a consciência não precisa, não deveria, não poderia estar culpada sobre coisa alguma. Porque o que Jesus fez de uma vez por todas. Quando pecar, quando vacilar, quando errar, pela convicção de fé, consciência de fé, com sinceridade de coração, me aproximo de Deus pedindo perdão. E Ele sempre, sempre terá perdão para derramar sobre nós, tendo os nossos corpos lavados com água pura. De nós, irmãos, jorra a água da vida. Então, se a gente está com a consciência culpada pelos erros e pecados que cometemos, nós não conseguimos jorrar para a vida eterna. Como fomos livres, somos livres pelo sacrifício de Jesus, nós recebemos perdão. E porque recebemos perdão, distribuímos água viva, distribuímos perdão, distribuímos vida. Não porque tenhamos qualquer coisa, não, mas é porque de nós jorra dele. Jorra ele, a própria presença do Deus fiel. Versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A palavra que eu quero deixar para você hoje é: se apegue àquilo que você aprendeu de Deus. Se apegue com firmeza à esperança que um dia Ele virá. Ele buscará a sua igreja, haverá a grande ceia com o seu Senhor. Apegue-se a essa verdade para que você possa então, como noiva, se preparar, como igreja se preparar e se apresentar pura. Apeguemo-nos com firmeza. Parece uma redundância, porque se apegar já é alguma coisa que você se agarra. Com firmeza é uma ênfase que o autor está dizendo para nós: agarra essa verdade, não solta, porque aquele que prometeu que vai fazer o que disse é fiel e não volta atrás, ele não desdiz, ele permanece. E consideremos uns aos outros. Aquilo que nós devemos nos apegar passa por isso que vamos ler. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Irmãos, considerar uns aos outros esteja aberto à vulnerabilidade. Esteja aberto a expressar aquilo que está no seu coração, a mostrar os seus piores e melhores momentos. E seja disposto a deixar com que as pessoas vejam você, enxerguem você do jeito que você é. Só que, para que isso aconteça, você precisa conviver com os outros. Você precisa viver junto com as pessoas. Não dá para ficar vivendo igreja longe, sozinho, isolado, online. Você tem que ter mais gente perto. Mesmo que você goste de viver online, você tem que ter gente perto vivendo igreja com você. Se você está online, você tem que estar numa célula, mesmo que seja online. Você precisa ter gente discipulando você, mesmo que seja online. Você precisa discipular alguém. Precisa viver junto. Precisa considerar uns aos outros, com um grande objetivo, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Juntos nós praticamos o amor. É vivendo junto, na reunião da igreja,
não do culto de domingo, é na reunião da igreja, da vida juntos, que nós nos amamos, que nós passamos por lutas, passamos por momentos difíceis uns com os outros. E aí eu vejo você meio parado, eu vou te incentivar às boas obras, às obras de justiça, a se parecer mais com Jesus, porque você está muito parado, vamos! Cadê as pessoas que você está influenciando? Cadê a glória de Jesus sendo vista em você? É só vivendo junto que você vai ser provocado. É na reunião da igreja, é na reunião da igreja que você é desafiado a ser diferente. É na reunião da igreja que o desconforto aparece. E o desconforto gera mudanças de maturidade em Deus. Você vai se tornar maduro no Espírito, porque eu estou ajudando você e você está me ajudando. Porque a gente escolheu viver juntos, a gente escolheu se amar. E a gente não ama só aquele que se apresenta bonitinho. A gente ama aquele que mostra que é ser humano, que é falho e que carece da nossa atenção, do afeto, do cuidado, do remédio. A gente precisa viver junto. A gente precisa viver junto. A gente precisa considerar uns aos outros, honrar uns aos outros, para que a gente seja incentivado ao amor e à prática das boas obras. Por isso, o versículo 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja. É preciso estar junto. E aqui, a reunião da igreja, de novo, não é o serviço, o culto de domingo, ou a reunião da célula. Até porque nem a igreja é domingo e nem a célula é aquela reunião daquele dia. A gente não vai para a igreja, a gente é igreja, a gente celebra juntos. A gente não vai para a célula. Não, a célula somos nós, esses pequenos grupos que existem nas casas. A gente vai para uma reunião, a gente se envolve e participa de uma reunião de célula. Você entendeu? Então, reúna sempre com a igreja, para que haja amor, para que haja honra entre nós e para que a gente se incentive à prática das boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Irmãos, quanto mais a gente ouve e fala que Jesus está voltando, mais a gente tem que abrir mão das coisas da terra e passar a viver mais juntos. Mais do que nunca. Quanto mais você fala, Jesus está voltando, porque você simplesmente olha o caos e não faz nada. Na verdade, quando sai essa frase da sua boca, ou você pensa isso, a resposta a esse lugar deveria ser: nossa, eu preciso estar vivendo mais com os meus irmãos e sendo muito mais igreja do que antes. Porque quando nós nos reunimos, nós vivemos tudo aquilo que, quando nós vivemos juntos, nós estamos vivendo tudo aquilo que o Senhor desenhou a gente para viver. A gente se ama e a gente se encoraja. A gente incentiva um ao outro. A gente cuida um do outro. Versículo 25, ele fala para que que as nossas reuniões, que os nossos encontros devem ser encontros de encorajamento e não de briga, não de mostrar quem é que está certo ou quem é que sabe mais. Não, é eu encorajar você em amor, é eu cuidar de você se você está triste, é eu te dar um abraço afetuoso se você precisa, é corrigir você se eu vir que o caminho que você está trilhando está errado. Você entendeu? Reunião da igreja
é um desejo do meio do seu coração de escolher se expor para vivermos juntos. Nesse processo, porque fomos lavados por Jesus, porque somos tabernáculo, somos lugar santo, nós nos incentivamos, nós nos encorajamos e nós ajudamos uns aos outros a viver conforme o Senhor deseja que nós vivamos em Jesus. Parecidos com Ele, vivendo para a glória dEle, mostrando para as pessoas, de dentro da igreja, do seio cristão, e muito especialmente para fora também. Reunião da igreja não é no domingo, não é na semana. A reunião da igreja é todo dia que a gente faz uma ligação com o meu irmão e encoraja, quando a gente ora juntos, quando a gente está por aí, mostrando a igreja para o mundo. Eu e você, crentes, nos reunimos para um cuidar do outro, expondo o coração para a glória de Deus e para o nosso crescimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima e tchau.